Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre um assunto que está estritamente relacionado ao assunto da aula passada. Lembrando que quem não assistiu a aula passada sobre renascimento cultural, assista, porque é importantíssimo que você compreenda o renascimento cultural para compreender também as reformas religiosas mais conhecidas como as reformas protestantes, tá? E por que eu digo isso? Porque o contexto histórico é exatamente o mesmo. Ao mesmo tempo em que as artes, a literatura, todo o campo científico está sendo modificado com novas ideias humanistas, trazidas pelo chamado renascimento cultural, a religião também vai começar a sofrer uma mudança. Para ser específico, a religião que dominava ali na Europa Ocidental, que era o catolicismo, O catolicismo também vai perder o seu monopólio ali cultural dentro da Europa Ocidental, tá? Então, ao mesmo tempo que está acontecendo o renascimento cultural, estão acontecendo as reformas religiosas, as reformas protestantes. O contexto é o mesmo. E vamos lembrar, qual que é o contexto então? O contexto é aquele de transição da Idade Média para o início da Idade Moderna. Nós vimos que nesse período de transição, principalmente por conta do surgimento das universidades e o aumento do comércio, novas ideias foram adentrando o continente europeu. E essas novas ideias, elas impactaram aquele monopólio cultural que a Igreja Católica tinha sobre toda a Europa Ocidental. Vamos lembrar, antes, era a Igreja Católica, durante o período do feudalismo, era a Igreja Católica que ditava todo o conhecimento. Era a Igreja Católica que monopolizava todo o conhecimento. Em uma sociedade totalmente analfabeta, a Igreja controlava tudo que chegava para as pessoas e o que não chegava, tá? Então isso é importantíssimo vocês lembrarem. Outro ponto importantíssimo para vocês lembrarem foi que a criação da imprensa pelo Gutenberg, que eu comentei na aula passada, no ano de 1450, também vai ser fundamental para essa quebra de monopólio da Igreja Católica. Afinal, depois que surge a imprensa, o que isso traz de mudança para a Europa naquele momento? Era a igreja, os monges copistas que tinham o monopólio do que chegava até a população ou não. Eram eles que armazenavam o conhecimento. A partir do momento que surge a imprensa, os livros vão começar a ser impressos. As cópias não vão mais depender da igreja. Então veja como tudo isso contribui para a perda do monopólio. Então, na cultura, nós vimos que a Igreja Católica perdeu o monopólio, perdeu o seu domínio. Isso não quer dizer que ela vai deixar de ser poderosa, mas ela vai perder aquele monopólio. Agora, no campo religioso, a Igreja Católica também vai começar a perder o seu monopólio. E é isso que vocês precisam perceber. Então, o contexto histórico é esse, de transição da Idade Média para o início da Idade Moderna, momento em que estamos no renascimento cultural, novas ideias começam a chegar ali na Europa, seja através pelo comércio, seja através da imprensa, seja através das universidades, que cada vez mais se desligavam do pensamento teocêntrico e cada vez mais focavam no pensamento científico. Aproveitando tudo isso, nós vimos que desde o século XIV, para ser mais específico, a Igreja Católica ela vinha sofrendo uma forte crítica. O clero estava sendo muito criticado porque não conseguiu resolver os problemas da Guerra dos 100 Anos, não conseguiram dar respostas para a peste negra. Então, somando tudo isso, o clero estava sendo muito criticado. Afinal, grande parte das pessoas vivendo na pobreza, vivendo na miséria e morrendo por conta da peste. A igreja não dava resposta e grande parte dos seus membros, principalmente o alto clero, vivia no luxo, tá? Então tudo isso contribui dentro desse cenário, desse contexto, tá? Contexto esse que nós vimos também que começou a mudar principalmente no período pós-cruzadas lá na Europa. Bom, gente, a situação da igreja, quais vão ser as causas que vão levar às primeiras reformas protestantes, A situação da igreja, O papel que a igreja desempenhava e o clero totalmente desmoralizado, O clero sendo muito criticado. Nós sabemos que em vários momentos da história, e esse da Idade Média, e também no início da Idade Moderna, é um contexto onde muitas vezes a igreja era mais poder do que religião de fato.
Tá? Então, muitas coisas erradas aconteciam dentro da igreja e as pessoas sabiam disso. Membros do próprio clero vão começar a criticar a Igreja Católica. Algumas práticas, né, que a Igreja Católica assumia, como, por exemplo, as chamadas investiduras leigas. Né? O que era isso? Era muito comum que membros da nobreza, muitas vezes que não tinham, nem queriam, na verdade, atuar como algum membro do clero, não tinham vocação para se tornar alguém do clero, mesmo assim acabavam se tornando. Por quê? Porque a igreja, principalmente o alto clero, né, bispos, cardeais, era uma camada muito privilegiada daquela sociedade. Vamos lembrar que lá na sociedade feudal, a igreja era o primeiro estado, né? Lá em cima. Naquela sociedade de ordens, onde estava o clero, a nobreza e o restante da população, que eram os servos camponeses, basicamente. O clero estava no topo. Então, muitos nobres e filhos de nobres acabavam ganhando cargos, ou até muitas vezes comprando até cargos dentro do clero, do alto clero, só que eles não tinham vocação nenhuma para ser padre, para ser bispo, para ser cardeal, né? Então muitos membros desse clero não vão respeitar o celibato clerical, vão ter amantes, vão se relacionar, vão ter filhos. Então isso vai ser um dos pontos muito criticados por membros de dentro do próprio clero, muitas vezes, né? O celibato clerical que não vai ser seguido. Um grande exemplo, né, para quem gosta aí também de série, foi a família Borgia, né? A família Borgia, que inclusive o Papa Alexandre VI, o Papa da família Borgia, né, foi, digamos assim, um Papa bem peculiar, né, que gostava desse tipo de vida que eu comentei com vocês. Esse tipo de vida do poder, da riqueza, da luxúria, né? Então tem até a série Os Borgia, para quem quiser, aí fica a dica, tá? O fato é que isso vai ser muito criticado, e não só, além desses cargos que muitas vezes eram comprados ou pessoas da nobreza ganhavam esses cargos, outra coisa que vai ser muito criticada em relação à prática, né, que a Igreja Católica adotou foi a venda de indulgências. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar sobre a venda de indulgência. Gente, o que é a indulgência? É o perdão. Tá? Aquela ideia de que você precisa ser perdoado para ser aceito no paraíso. Pois é, aproveitando disso, muitos membros do alto clero vão começar a vender essas indulgências para conseguir recolher dinheiro. Então, por exemplo, se você tinha um parente seu que acabou falecendo e você queria ter a certeza que a alma desse seu parente fosse para o paraíso, fosse para o céu, ou que ela saísse mais rápido do purgatório, você ia lá e comprava o perdão para essa pessoa, né? O bispo, o cardeal, eles assinavam lá um documento para você, né, para provar, entre aspas, que a alma do seu familiar ela vai para o céu, ela vai para o paraíso, e tinha um preço a ser pago. Então, outra coisa, conforme o pecado que você pagava, se você queria um perdão, você tinha que pagar uma certa quantia, conforme a gravidade do pecado. Se você queria limpar a sua alma desse pecado você poderia pagar. Então, essa venda de indulgência foi algo muito criticado. Nós sabemos que a igreja ela controlava esse monopólio, as pessoas morriam de medo de ir para o inferno. Como eu comentei naquela aula passada, para o homem medieval e para o homem no início da Idade Moderna era muito mais importante a vida pós-morte do que a vida terrena. Os renascentistas que vão tentar começar a romper com isso. Tá? Então a venda de indulgências, que é a venda do perdão, garantindo aí a sua alma ou a alma de um familiar, de um ente querido no paraíso, foi uma prática muito adotada pela Igreja Católica e que vai ser alvo de crítica. Além da venda de indulgências, nós tínhamos também a chamada simonia. O que era simonia? A venda de objetos supostamente sagrados. Por exemplo, eles vendiam um pedacinho de madeira, falavam que era um pedaço da cruz de Cristo, né? Vendiam sangue, gotas de sangue, como se fossem gotas do sangue do próprio Cristo. Então, umas coisas assim que você olha e fala que é absurdo, né, hoje. Mas naquele momento, bom, até hoje existem práticas do tipo, né, infelizmente. Mas enfim, teve até um crítico na época que falou que se juntasse todos os pedaços de madeira que foram vendidos, falando que era pedaço da cruz de Cristo, dava para construir a Arca de Noé, né, para vocês terem uma noção. Então, tipos de práticas corruptas que a igreja adotou para recolher dinheiro dos fiéis começaram a ser alvo de muitas críticas, tá? Além de toda aquela vida muitas vezes luxuosa e até envolvendo aí amantes e rompimento do celibato clerical,
vão ser alvo de muitas críticas, tá? Não é à toa que durante esse período, no início da Idade Moderna, a igreja vai começar a perseguir mais hereges, né? O que era um herege? O herege era aquele que criticava a igreja, que ia contra. Muitas vezes a gente é levado a crer que o herege era aquele que não acreditava em Deus. Não, grande parte dos considerados hereges eram pessoas de dentro da igreja que tinham a fé cristã, mas que não concordavam com algumas práticas ou com alguma interpretação ali dos padres e acabava criticando e acabava sendo alvo de perseguição. Tá? Então, nesse momento, aumenta o número de hereges. Tá? Bom, o próprio clero racha nesse momento histórico. Né? Muitos membros de dentro do clero não concordavam com nada do que estava acontecendo. É aí que vão surgindo as várias ordens, né, regulares de dentro do clero, como os beneditinos, os franciscanos, dominicanos, agostinianos. Tá? Inclusive muitos, como os franciscanos, que não concordavam com a riqueza da igreja, por exemplo. Tá? Ou mesmo os agostinianos que não acreditavam na questão da venda de indulgência. Tá? Então a igreja começa a sofrer um abalo nesse momento. Tá? É aí que a gente começa a falar dos chamados precursores das reformas, né? Dos reformistas de fato. Todo mundo já ouviu falar do Martinho Lutero, tudo bem, mas antes dele nós tivemos outros nomes importantes que são considerados os precursores da reforma protestante. Um deles, por exemplo, foi o John Wycliffe. Tá? O John Wycliffe, que era um professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, tá? Ele foi um grande crítico da Igreja Católica, de tudo isso, de todo esse luxo e riqueza que a Igreja tinha, né, possuía. 1/3 de todas as terras da Europa pertenciam à igreja naquele momento. O John Wycliffe falava até que tudo que era da igreja deveria ser confiscado, inclusive. Tá? Então foi um grande crítico da igreja nesse momento. O outro foi o John Huss, né, dali da região da Baviera, onde hoje seria parte da Alemanha, que também começou a lutar contra esse domínio cultural da igreja, né? E contra todos esses dogmas religiosos. Então, tanto John Wycliffe quanto o John Huss são considerados precursores da reforma. Mas o grande nome, né, o primeiro grande nome de fato que causou um grande abalo na igreja católica, como vocês devem saber, o grande pai da reforma protestante foi o monge agostiniano chamado Martinho Lutero. E isso é importante vocês entenderem. Olha o que eu falei, ele era um monge agostiniano, ou seja, Martinho Lutero fazia parte do clero, era católico, ou seja, a reforma vai começar de dentro da própria igreja. É aquilo que eu estava comentando com vocês, de dentro da própria igreja. E o nome é muito importante também vocês prestarem atenção. Por que reforma luterana? Por que reforma? Porque a ideia do Lutero, gente, não era criar uma nova religião. Ele era católico e queria reformar o catolicismo. Reformar o que ele julgava errado. Ele não tinha a concepção de criar uma nova religião. Vai acabar criando, né, o protestantismo. Mas não era o objetivo inicial dele, não. Tá? Por isso a gente chama de reforma. Reformas, né, religiosas. Foram várias, na verdade. Aqui nós vamos nos atentar a 3 principais. A luterana, a calvinista e a anglicana. Tá? Então vamos lá. Começando com Martinho Lutero. Martinho Lutero, então, era um professor de teologia, alguém que conhecia muito bem das escrituras, um monge agostiniano. Tá? E que vai começar a tecer algumas críticas à Igreja Católica. Já há alguns anos ele fazia essas críticas. Até que, no ano de 1517, Martinho Lutero vai até a catedral, né, dali da cidade onde ele vivia, de Wittenberg, tá? E prega as suas famosas 95 teses ali na porta, né, da igreja de Wittenberg. Bom, gente, o que eram essas 95 teses, né? Documento que vai originar a reforma luterana naquele momento. Eram 95 pontos que Martinho Lutero discordava da Igreja Católica. Aqui eu vou destacar os principais pontos para vocês terem uma noção. Primeiro ponto, a venda de indulgência, gente. Martinho Lutero repudiava a venda de indulgência. Ele falava, não é através das suas obras que você vai ser salvo, através daquilo que você fez ou daquilo que você comprou ou pagou, né, o perdão. E sim através da sua fé. É importante sim o arrependimento, o perdão, sim, mas ele tem que vir de você. Tá? Ele tem que vir de você. Não é você dando um dinheiro ali, pronto, sua alma está no céu, né? Não é através somente das suas ações. Eu estou fazendo algo porque o padre falou que se eu fizer isso eu vou ser salvo. Não. Para Martinho Lutero, o importante era você aqui dentro.
tá? Se você tinha uma fé verdadeira e você se arrependia verdadeiramente dos seus pecados, aí sim, esse era o caminho para a sua salvação. Tá? Então, primeiro ponto, ele vai criticar a venda de indulgências. A simonia também, que é a venda dos objetos e de cargos. Tá? Também vai ser alvo de crítica. Outra coisa que Martinho Lutero vai criticar, a autoridade papal. O Martinho Lutero vai falar que o Papa é um homem. Por que eu estou falando isso para vocês, né? Por quê? Porque o Papa era visto como praticamente Deus aqui na Terra, né? Ele era o representante divino. Tudo que o Papa falava era inquestionável. E o Martinho Lutero vai falar, não, né? Não, isso aqui está se tornando mais poder do que a religião. O Papa é um homem e ele falha. Tá? Então, ele vai questionar essa autoridade papal. Tá? Então esses são os principais pontos que ele vai questionar. Além de tudo isso, ele vai questionar o celibato clerical, a ideia de que o padre, né, os sacerdotes, os membros do clero não podem ter uma família. Ele vai falar, como não? Né? Família é um bem tão precioso dado por Deus. Né? Família é um bem tão precioso, por quê? Que o padre e todos os outros membros do clero não podem ter uma família. Outra coisa que ele criticava muito dentro da Igreja Católica era a grande burocracia da Igreja Católica. Você tinha que fazer muitas coisas, são muitos processos, muitos ritos de passagem. Ele vai falar, ó, só dois são importantes, o batismo e a Eucaristia, dos sacramentos. Tá? O batismo e a Eucaristia, esses são os fundamentais. Então, né, o Martinho Lutero queria criar uma igreja mais simples, também ele não via necessidade em tudo aquilo, todos aqueles ritos, né, todos aqueles sacramentos. Ele queria uma igreja mais próxima dos fiéis, das pessoas simples daquele momento, né, que a grande maioria das pessoas, né, eram simples. O que mais que o Martinho Lutero vai bater em cima? Gente, o monopólio do latim. O Martinho Lutero vai criticar muito isso. Como assim, né? Todas as escrituras da igreja vinham em latim. E quem sabia ler latim? Somente membros do clero. Então se a pessoa, né, se o fiel queria ler a Bíblia, ler uma passagem da Bíblia, ele não conseguia. Porque não tinha em outra língua sem ser o latim. E ninguém falava latim. Tá? Então o Lutero ele vai criticar. O primeiro ponto, a Bíblia, todas as escrituras vinham em latim. A missa era rezada em latim. Então, né, qual que era a lógica disso? Isso era uma maneira da igreja conseguir manter o controle. As pessoas não sabiam, não tinham acesso às escrituras. E o Martinho Lutero vai defender muito o quê? A sua leitura individual da Bíblia. O caminho individual de cada pessoa, o contato individual de cada pessoa com Deus. Né? Sem ficar precisando de intermediário. O padre é importante, tudo bem, o bispo é importante, tudo. Mas a pessoa ela tem que ter acesso às escrituras. Né? Então ele vai defender o que? A tradução da Bíblia em todas as outras línguas. No caso ali, quando ele vivia na região que hoje é a Alemanha, né? Na época era o Sacro Império Romano Germânico. Então ele vai defender o que? A tradução da Bíblia para o alemão. Então veja como tudo isso é muito importante. Tá? O Lutero ele vai defender muito essa questão da relação direta do fiel com Deus. Automaticamente ele vai ser contra os santos católicos. Né? Porque quando você reza para um santo, você não está rezando para Deus. E o Martinho Lutero não gosta disso. Ele fala que você tem que ter o seu contato direto com Deus, sem intermediários. Tá? Então olha que importância, né? Olha como isso vai abalar toda a estrutura da Igreja Católica naquele momento. Então, ele vai negar o uso de imagens, ele falava que era errado, você ficava rezando por uma imagem, você estava adorando muitas vezes mais a imagem do que propriamente o que ela significava. Vai criticar os santos, ele vai negar a transubstanciação da Eucaristia, ele que falava que o pão e o vinho se tornavam o corpo e o sangue, ele fala que não vai se tornar, continua sendo um pão e continua sendo um vinho. Tá? Então, muitas coisas de dentro da igreja vão acabar sendo alvo de críticas do Lutero, e muitas dessas características nós podemos perceber nas religiões protestantes até os dias de hoje. Então é interessante analisar tudo isso, né? O que mais? E qual foi o impacto de tudo isso, gente? O que vocês acham que foi o impacto de tudo isso? Obviamente que muito negativo para a igreja. Tá? A igreja, né, o Papa ficou enfurecido com Martinho Lutero. Inclusive convocou Martinho Lutero para a chamada, né, dieta de Worms. Fez o Martinho Lutero, você vai seguir isso, isso, isso. Por que o Martinho Lutero, no primeiro momento, não foi condenado para a fogueira? Porque o Martinho Lutero, gente, ele vai ter apoio, sabe de quem? De grande parte da nobreza do Sacro Império, porque a nobreza estava de saco cheio do domínio da igreja naquela região, especialmente o domínio do Papa, né? Um cara que vivia lá em Roma, né? Falava o latim, controlava todo o Sacro Império muitas vezes, porque o imperador do Sacro Império era um forte aliado do Papa, e a nobreza,
estava enfurecida com esse domínio do Papa, um Papa sempre italiano, né, dominando ali o Sacro Império. A gente não pode esquecer que esse momento de transição é o momento que os nacionalismos começam a surgir. Formação das monarquias nacionais, tá? Então o sentimento nacionalista também começa a surgir. E aí, de repente, vem um cara que prega uma religião, né, que inclusive vai defender a tradução da Bíblia para o alemão. Bom, isso vai, né, fazer crescer um sentimento nacionalista dentro dos alemães ali daquela região. Então a gente pode falar que a reforma luterana, primeiro, ela é uma reforma que vai beneficiar a nobreza lá do Sacro Império, né, contra esse domínio do Papa, e que vai trazer um sentimento nacionalista, porque defendia uma religião onde as escrituras viriam em alemão, na língua daquela região. Tá? Então tudo isso é muito importante vocês irem analisando. O fato é que o Lutero teve que se exilar depois dessa dieta de Worms, ficou escondido num castelo, a nobreza escondeu ele, e durante esses 3 anos que ele ficou exilado no castelo, ele traduziu toda a Bíblia para o alemão. Aí então tivemos a primeira tradução da Bíblia. Olha só que interessante, né? Traduziu a Bíblia para o alemão. Então agora nós vamos ter uma religião alemã. Olha como isso traz, né? Olha como é uma religião nacionalista, uma religião alemã nesse momento. Tá? Então, muito importante vocês analisarem essa questão. Uma outra coisa, antes de passar para a próxima, né, que é interessante vocês analisarem, é que, como eu falei, o luteranismo vai ter apoio da nobreza, ali do Sacro Império. Tanto é que nesse meio tempo surgiu uma religião nova, né, uma seita nova, chamada Anabatista, ali dentro do Sacro Império, que defendia as ideias luteranas, mas aplicava isso dentro de uma questão social muito forte. Os anabatistas defendiam o fim dos privilégios feudais. Defendiam o fim dos privilégios feudais. E aí que fica aquela questão, né? Como que o Lutero vai poder apoiar os anabatistas se o Lutero é um grande aliado da nobreza? Então, o Martinho Lutero condenou os anabatistas, que começaram a ser perseguidos. Tá? Lembrando que os anabatistas, então, geralmente eram camponeses que defendiam o fim dos privilégios feudais, mas acabaram não tendo o apoio do Lutero. Bom, gente, agora passando para outra reforma, falando da reforma calvinista. João Calvino era um francês que também vai sofrer os impactos das ideias luteranas e vai propor também uma nova reforma. Tá? E como ele era francês, numa França extremamente católica, ele vai ser obrigado a se exilar. Foi para a Suíça. E lá na Suíça ele vai encontrar, para ser mais especificamente em Genebra, ele vai encontrar um ótimo terreno para suas ideias, né? Porque a Suíça naquele momento era uma região onde o capitalismo estava se desenvolvendo, uma burguesia se desenvolvia, e as ideias dele vão cair muito bem nesse momento. E vocês vão entender o porquê. Tá? Então é o seguinte, gente, o calvinismo defende também a ideia da predestinação, tá? E critica a ideia do livre-arbítrio. Como assim, né? O João Calvino falava que não bastava a fé, como dizia Martinho Lutero, para você ser salvo. Não bastava apenas a fé, tá? E sim que as pessoas nasciam predestinadas a ir para os céus. Algumas pessoas já nasciam predestinadas, outras não. E aí fica a pergunta, nossa, mas que sem graça, né? Se algumas pessoas já nascem sabendo que vão para o céu, né, ou já nascem predestinadas, não adianta nada. Nada que eu faça vai mudar tudo isso. Não é bem assim. O João Calvino falava o seguinte, olha, né, como que eu posso saber quem nasceu predestinado para ir para os céus, quem nasceu predestinado para ser salvo e quem não nasceu? Para o João Calvino, aí, né, muita gente confunde nesse momento aqui, muita gente acha que só os ricos, né, para o João Calvino iam para o céu. Não é bem assim, gente. O João Calvino falava muito na questão do dom, da vocação. Né? Ele falava, aquela pessoa que nasceu com o dom para alguma coisa, com a vocação, que você percebe desde cedo, ela nasceu predestinada. Então, como assim? Uma pessoa que nasceu muito boa para tocar algum instrumento, piano, por exemplo, ou qualquer outro instrumento. Né? Essa pessoa, ela nasceu com dom, então ela nasceu predestinada. Mas não basta somente isso. Essa pessoa, né, ela tem que ir atrás. Ela tem que arrumar um emprego, aproveitar que ela tem esse dom, né, conseguir arrumar um emprego, conseguir se sustentar. Guardar esse dinheiro, acumular riquezas não significa ganhar muito, e sim tudo praticamente que você ganhar, você guardar, não ficar gastando com bebida, com drogas, né, com a vida mundana. Tá? Então muita gente acha que o Calvino defendia só os ricos, não é bem assim.
Então, se você era uma pessoa pobre, mas conseguia ali um emprego e conseguiu, conforme os anos foi passando, acumular riquezas, por quê? Porque você é mão de vaca, guardou, não ficou gastando, ficou trabalhando firme, né? E não se entregou aos prazeres mundanos, guardou o seu dinheiro, trabalhou e guardou, trabalhou e guardou, você muito provavelmente está predestinado a ir para os céus. Você é uma pessoa virtuosa, você é uma pessoa pura. Tá? Então sim, o calvinismo ele vai defender a predestinação e a ideia de que o trabalho dignifica o homem. Se eu encontro trabalho, se eu sou uma pessoa que trabalha, eu sou uma pessoa que não fico perdendo tempo com os prazeres mundanos. Se eu sou uma pessoa que trabalha e gasto tudo, não adianta. Não adianta nada. Aí eu não sou um predestinado. Agora, se eu sou uma pessoa que trabalha e acumula as riquezas, trabalho, família, trabalho, família, trabalho, família. Se eu me dedico à minha família e ao meu trabalho, eu sou uma pessoa virtuosa e serei salvo. Tá? Não preciso nem dizer para vocês se isso vai cair como uma luva no momento que a burguesia e o capitalismo ganhavam força. Você tinha uma religião agora que defendia o acúmulo de riquezas e que defendia inclusive aquelas pessoas que armazenavam dinheiro, emprestavam dinheiro e cobravam juros, como os bancos. Defendia. Então sim, vai ser uma religião que vai defender muito sim a ideia capitalista naquele momento. Então é importante vocês compreenderem. Então, se a reforma luterana teve grande apoio da nobreza, a reforma calvinista teve muito apoio da burguesia, que estava em crescimento naquele momento. Tá? O calvinismo ele pegou muito rápido, gente. No momento que a burguesia e o capitalismo se expandiam, o calvinismo cresceu muito rápido, chegando ao ponto, inclusive, do próprio João Calvino ser convidado a participar do governo lá na Suíça. Olha só, né? Ele chegou a entrar no governo, né? De tão importante que ele ficou naquele momento. E o calvinismo se esparramou, né? Os calvinistas lá da Inglaterra, os principais vão ser considerados como os puritanos, depois tem os quakers também, né? Os calvinistas lá na França vão ser chamados os huguenotes, os calvinistas lá na Escócia vão ser chamados de presbiterianos, a igreja presbiteriana. Então o calvinismo ele vai se espalhar muito mais que o luteranismo, inclusive. O luteranismo foi uma religião que ficou muito mais ali na região da Alemanha, muito mais nacionalista, né? Com essa ideia de a religião da Alemanha. Agora, o calvinismo vai se espalhar por grande parte da Europa. Então é importante. E para a gente falar da última reforma, a reforma anglicana. Gente, a reforma anglicana ela aconteceu lá na Inglaterra. Tá? Até hoje existe a igreja anglicana, inclusive lá na Inglaterra. E ela foi realizada pelo rei da dinastia Tudor, né? O rei Henrique VIII. O pai da Elizabeth I, né? Que ficou conhecida como a Rainha Virgem, que vai consolidar ainda mais a reforma anglicana. Gente, o rei Henrique VIII, por que ele cria, né, essa nova religião? Foi muito mais uma questão política do que uma questão religiosa, de fato. O rei Henrique VIII, ele que teve fama, né, de mulherengo, teve seu casamento anulado diversas vezes, mandou decapitar um monte de esposa, tá? O rei Henrique VIII, ele naquele momento estava casado com a Catarina de Aragão, tá? E a Catarina de Aragão, gente, não conseguiu gerar para ele, na visão dele, né, um filho homem, um filho herdeiro, naquele momento. E por isso o rei Henrique VIII ele queria anular o seu casamento. Mas aí tinha interesses por trás também, tá? Inclusive interesses contra as terras da Igreja Católica ali dentro da Inglaterra. Ele queria um filho herdeiro, não conseguiu, então ele queria a anulação do casamento dele. Problema, o Papa não aceitou. Por quê? Porque o Papa era um aliado do Carlos V. Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Carlos V era sobrinho da Catarina de Aragão, que era a esposa do Henrique VIII. Tá? Então veja o interesse político por trás de toda essa história. Bom, já que o Papa não deixou o Henrique VIII anular o seu casamento, o que ele pensou? Vou anular eu mesmo. Né? Se separou da Catarina de Aragão, inclusive vai casar com a sua, que era então amante, né, a Ana Bolena. Casa com a Ana Bolena e cria uma nova igreja, porque ele rompeu com o Papa, então ele cria uma igreja própria, que vai ser conhecida como a Igreja Anglicana. E, gente, olha como mais uma igreja nacionalista surge aqui nesse momento. O rei rompe com o Papa, deixa de obedecer o Papa e cria uma religião onde ele, rei, vai ser o principal nome. Ele não vai mais obedecer o Papa. Na Igreja Anglicana, eles não seguem o Papa. O principal nome da Igreja Anglicana é o próprio rei. Em um contexto de formação do absolutismo, isso foi um importantíssimo passo para os reis da Inglaterra consolidarem ainda mais o seu poder.
né? Porque antes eles ficavam submissos à igreja. Tanto é que o rei Henrique VIII, além de criar essa nova religião, ele vai confiscar todas as terras da igreja dentro da Inglaterra e vai começar a distribuir para gente do exército. Tá? A pequena nobreza, chamada gentry, lá dentro da Inglaterra, né? Para quê? Para ter apoio dos nobres e do exército, caso ele fosse atacado. No ano de 1534, através do chamado Ato de Supremacia, rei Henrique VIII criou a Igreja Anglicana, que vai misturar algumas características católicas, sim, vai também misturar algumas características calvinistas, mas vai ser uma religião totalmente nacionalista, é a Igreja Inglesa, tá? Então olha como isso é importante. Então nós vimos que aqui, né, com a Igreja Anglicana, o rei consolidou seu poder, né? Com a reforma luterana, a nobreza consolidou seu poder lá no Sacro Império, e com a reforma calvinista, a burguesia consolidou seu poder ali, não só na Suíça, né, mas depois nos outros países do mundo também. Bom, gente, a Igreja Católica respondeu a tudo isso. É o que a gente chama de contra-reforma. Contra-reforma é a resposta da Igreja Católica. Um dos principais fatores que a Igreja encontrou para conseguir responder foi o que? A criação da Ordem de Jesus, tá? Os chamados jesuítas, a Companhia de Jesus, no ano de 1534, né? Criada aí pelo espanhol Inácio de Loyola. Qual que vai ser o objetivo dos jesuítas? Catequizar novos povos, como os povos indígenas daqui do Brasil e de toda a América. Tá? Então, antes que o protestantismo chegasse nessas regiões, os jesuítas catequizariam dentro da fé católica essas pessoas. Tá? Que mais? Né? A Inquisição voltou. A Inquisição voltou com força agora. É aqui, durante esse período, na verdade, que nós vamos ter a maior perseguição. O maior caça às bruxas não foi na Idade Média, e sim no início da Idade Moderna, nesse período do surgimento do protestantismo. O que mais? A criação do Index, né? O Index Librorum Prohibitorum, aquela lista de livros proibidas pela Igreja Católica, com ideias protestantes, com ideias renascentistas, que a Igreja Católica vai proibir. Tá? E o famoso Concílio de Trento, tá? Que aconteceu aí entre 1545 e 1563, que foi o quê? Foram várias sucessivas reuniões entre membros da Igreja Católica, onde eles decidiram começar a reformar a igreja para ver se conseguiam atrair novos fiéis. Eles vão, por exemplo, cancelar a venda de indulgências. Não vão mais vender indulgências. Eles vão criar os seminários. Para quê? Se você quiser se tornar um padre, agora você vai ter que estudar. Não vai ser qualquer pessoa que vem e ganha o cargo. Não. Você vai ter que passar por um período de formação. Tá? Então é muito importante vocês perceberem como foi essa resposta da igreja. Tá? E eles começaram a perseguir os protestantes. Tá? A Igreja Católica, as guerras de religião na Europa entre católicos e protestantes foram extremamente violentas, tá? Bom, gente, tudo que era importante eu abordei aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aqui embaixo que me ajuda bastante. Um forte abraço e até a próxima.